Eu fico só surpresa com o quanto, quando a gente começa a ouvir mulheres que são da igreja, como quando elas começam a falar, a gente percebe que elas não conhecem a Bíblia. Elas não conhecem a palavra de Deus, elas não conhecem a base, o fundamento do cristianismo, que é a ordem de Deus. E aí sai coisas assim impressionantes. E elas ficam questionando que não tem homem na igreja, que não sabe por que os homens estão fora da igreja, e ficam nessas condições, sendo que a falta nossa de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus, é justamente o que acaba com a igreja de Cristo. A gente vai estar falando desse assunto aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a gente. A gente precisa muito dessa sua ajuda. Eu quero mesmo que as pessoas que fazem parte aqui do nosso canal entendam o quanto essas ações são importantes. De cada 10 que assistem os nossos vídeos, uma média de 6, 5 não curte, não ajuda a gente, ou até mais que isso, né? Não curte. Então, curte, ajuda, porque dessa forma você fica firme junto com a gente cria um grupo que se fortalece e ainda faz essa mensagem chegar mais longe e trazer outras pessoas. Olha, essa moça aqui, eu quero que a gente escute o que essa moça aqui vai falar, para a gente voltar um pouquinho para dentro da Bíblia, porque, gente, a gente precisa trazer para dentro da Bíblia os cristãos hoje, porque eles não conhecem a palavra de Deus e fala cada loucura que é impressionante. Mulheres cristãs solteiras, tomem cuidado com esse pensamento que eu vou falar aqui, que isso pode acabar fazendo você perder a sua bênção e continuar solteira. E que pensamento é esse? Achar que porque Deus é perfeito e ele vai preparar a pessoa certa para você, essa pessoa vai ser perfeita em todos os sentidos, nunca vai discordar de você, não vai ter likes e dislikes diferentes dos seus, o relacionamento vai ser às mil maravilhas, sem nenhum desafio, vai ser tudo perfeito. Não pensa assim, porque isso não... Gente, primeiro assim, ó, realmente, pensamentos errados. Ela fala para as meninas, não pense essas coisas, isso são pensamentos errados. Deus não vai dar ninguém para você. Deus não escolhe ninguém para você. Isso é uma questão de capacidade, de inteligência, de decisão. E para quem Deus deu o livre-arbítrio? Somos nós que escolhemos. Os resultados que vêm para a nossa vida não vêm porque Deus determinou. Ah, eu quero tal coisa, Deus vai me dar. Deus não vai te dar. Você vai ter de galgar, de ir, de se direcionar para que essas coisas, não é, o universo trabalhe, você trabalhando e o universo trabalhe, e aí todas as coisas comecem a acontecer na sua vida. Você tem de se comprometer com a verdade, com o reino de Deus, crer na lei do retorno, nas leis que a Bíblia ensina, e a Bíblia ensina que o que você plantar é isso que você vai colher, vai voltar para a sua vida. Então existe uma lei do retorno. Aí você vai trabalhar, você vai fazer, você vai agir. A decisão é sua. Deus não vai escolher um homem para você. Deus nunca vai trazer para a sua vida nenhum homem, nenhuma mulher. Não adianta você querer que Deus faça isso por você, porque quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, essas leis espirituais já estavam estabelecidas porque Ele é Deus, e isso está na Bíblia, até o capítulo 3 de Gênesis. Para quem não entende, leia meus 4 livros. Lá eu detalho todas essas coisas dentro da palavra de Deus, busco os originais do grego, do hebraico, do aramaico, vou lá e mostro para vocês, dentro dos livros. A Igreja de Cristo precisa conhecer ao menos os primeiros 3 livros da Bíblia, porque se a Igreja de Cristo conhecer ao menos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, ela vai conhecer e entender todos os outros livros da Bíblia. Essa é a condição, é falta de conhecer a palavra de Deus, falta de ler a Bíblia, que é falar de Deus
sem conhecer a palavra de Deus, sem meditar na Bíblia dia e noite. O que o Salmo 1 fala? Que aquele homem, e ali é ser masculino mesmo, está falando para o ser masculino, o líder, o cabeça, o sacerdote, é direto para ele, que medita dia e noite na palavra de Deus, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, próspero, desenvolvido, acima da média. Não vai ser passado para trás, porque a Bíblia traz desenvolvimento, mas o primeiro desenvolvimento vem no cognitivo, no pensamento, porque Provérbios 23:7 diz: como pensa no seu coração, assim é. Se você crê, é aquilo que volta para a sua vida. Você vai trabalhar em função daquilo, você não vai ficar esperando que cai, que Deus faz, você vai fazer. É assim, a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se firma cada vez mais para você crescer e se desenvolver cada vez mais. E cada vez mais que você se desenvolve pessoalmente, você vai se desenvolver, e por causa do seu desenvolvimento vem a prosperidade. As coisas que você deseja não vêm para você sem você agir e Deus fazendo por você. Não, ele já te deu isso, já está na Bíblia. Vai ler a Bíblia. Leia ao menos os primeiros 3 livros da Bíblia. Porque eu tenho certeza que se você ler de verdade os 3 primeiros livros da Bíblia, vai mudar 100% a sua realidade. Não é o que Deus nos promete. Primeiro, que perfeito é só Deus. E peraí, deixa eu voltar aqui. Os seus. O relacionamento vai ser as 1000 maravilhas, sem nenhum desafio, vai ser tudo perfeito. Não pensa assim, porque isso não é o que Deus nos promete. Primeiro, que perfeito é só Deus. E o plano dele é perfeito, no sentido de colocar as pessoas certas no caminho uma das outras, mas essas pessoas somos nós, pecadores, né? Pessoas que... O plano de Deus não é colocar as pessoas no caminho uma das outras. Nós que vamos fazer e vamos buscar, e a Bíblia diz que quando a gente se compromete com Deus, as janelas do céu são abertas e coisas que antes eram impossíveis. Sabe, Efésios 3:20, aquele que faz infinitamente mais segundo o poder que em nós opera, segundo o nosso livre-arbítrio, segundo a nossa capacidade de entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e agir. É a nossa ação. Ele pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, se nós estivermos conhecendo o que ele faz. Deus não vai colocar no nosso caminho, nós vamos entrar na direção certa. A gente vai escolher a direção certa e a gente vai ir lá na direção certa, a gente vai se encontrar com as coisas que a gente busca, mas quando a gente vai, aí Deus vai cooperar através do poder que em nós opera. Aquilo tudo que você não puder fazer, que estiver longe do nosso alcance, aí Deus vai colocar a mão dele de poder, e aí vem a história do milagre. Mas é somente quando não há possibilidade humana de ser feito. Quando há possibilidade humana de ser feito, Deus não faz. Por que hoje não acontecem tantos milagres mais de cura? Porque existe a capacidade humana, médica, de fazer. A medicina evoluiu, a medicina está podendo fazer. Aquilo que o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer. É a vontade dele, é o que ele já estabeleceu. São os princípios de Deus. Que não são perfeitas, que erram. E por que eu tô falando isso? Porque realmente tem gente se apegando a coisas que na verdade vão te ensinar a amar. E por que eu digo te ensinar a amar? Olha o que diz na Bíblia. Óbvio que é o versículo que fala sobre amor em Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, se a Bíblia tá falando que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o que isso significa?
que muitas vezes para amar vai ter situações que você vai ter que sofrer certas coisas, suportar, esperar. E ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de suportar, ninguém gosta de sofrer, né? Incomoda, mas isso está relacionado à nossa escolha de amar. Então, priorize coisas que são realmente importantes. Isso não significa que Deus vai colocar na sua vida algo que não seja nada do que você quer. Mas significa que não vai ser perfeito, que para escolher amar, você pode ter que suportar coisas, sofrer outras, esperar e etc, aquilo tudo que eu já falei. E principalmente, gente, eu vejo às vezes umas coisas assim que são muito básicas, sabe? Likes e dislikes, como a gente fala em inglês, por exemplo, coisas que a pessoa gosta e coisas que as pessoas não gostam. Eu amo praia e ele gosta de campo. Gente, pelo amor de Deus, isso não deveria ser prioridade, não deveria ser levado como um sinal de que a pessoa não é a pessoa perfeita para você, a pessoa certa para você. Pelo contrário, é uma oportunidade de você se abrir para coisas novas e mostrar para a pessoa que está disposto a conhecer coisas novas por ela, conhecer as coisas que ela gosta. E é claro, né, que o seu parceiro também esteja disposto a fazer coisas que você gosta, mas são coisas muito pequenas para serem levadas como sinal de que não é a pessoa certa para você. E agora uma coisa muito importante. Isso não se aplica a julgo desigual. E eu tô falando isso porque eu já recebi comentários do tipo: ele é perfeito, mas não é cristão. Mas não temos a mesma fé, a mesma crença. Gente, isso aí é outra história, tá? Não vem dizer que Deus me usou para confirmar o seu relacionamento que tá em julgo desigual. Não é isso. Como eu sempre falo, só o Senhor, só o Espírito Santo de Deus para te mostrar o que é da vontade dele, o que é preparado por ele ou não. Mas peça discernimento e sabedoria para o Senhor, para você não se apegar a coisas pequenas, coisas irrelevantes, tá bom? Beijos. Se apegue a ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, não tem esse negócio de Deus vai me revelar, Deus vai te... Ele vai, já mostrou, está dentro da Bíblia. Lê a Bíblia, que você vai saber exatamente o que fazer, a direção de ir. É Bíblia. Conhecer a Bíblia. Então, o primeiro problema é não conhecer a Bíblia. O tanto de mulher que não conhece a Bíblia, que distorce a Bíblia a seu bel prazer, porque acha que é assim, é assado, para se favorecer. Deus não vai dar nada para nós mais, porque Ele já deu capacidade, Ele já deu inteligência, Ele já deu livre-arbítrio para que a gente possa fazer o que tem de ser feito. E aí a gente vai escolher, porque a gente tem livre-arbítrio. E sim, amar é uma escolha. E quando a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, sim, ele está falando para luz com luz. Não existe casamento misto na Bíblia. Casamento misto na Bíblia é a abominação a Deus. E luz com luz não tem divórcio, não tem separação. Casamento espiritual não tem mistura e não tem fim. É eterno, porque é uma aliança firmada com o Criador do universo. Nós temos errado, e errado muito, por nós não estudarmos a Bíblia, mas hoje é tempo da gente aprender essas coisas básicas que a gente pensa, essas coisas básicas que muita gente ainda não entendeu nesse tempo. E é a chance da gente não errar mais. Porque não é o pastor sem sabedoria da sua igreja ou dominado pelas irmãs da sua igreja que vai estar falando, mas são as pessoas que podem falar verdadeiramente a palavra de Deus pelos vídeos da internet, que você vai confrontar e vai ver dentro da palavra de Deus a verdade. Amor é uma escolha, você decide amar. Você escolhe amar, você se move na direção de amar, e Deus é amor. Se você se enche de Deus, você não tem problema de amar. Você não vai ter dificuldade de lidar. Por que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta? Primeiro, porque é luz, são pessoas que estão na luz. E são problemas que as pessoas vão enfrentar no natural da vida. Não são malignidades, não são erros, não são mágoas, não são ressentimentos, não são acusações. São acontecimentos da vida. Veio um lobo querendo destruir a casa, os dois juntos vão lá, vão lutar, vão conseguir vencer aquela situação. Mas não é um se transformando em lobo
contra o outro, um dando lugar para a serpente, dormindo com a serpente, ouvindo a serpente, indo lá para o lugar onde a serpente está para ouvir o discurso da serpente. Não, não é essa a condição. É luz com luz, os dois juntos. Aí vão se esforçar para vencer todas as coisas que forem problemas. Alguém da família odeia, alguém da família tem raiva, os dois juntos vão vencer. Juntos. Vão superar mentiras, calúnias, pessoas querendo envenenar o relacionamento, sabe? Olhar para a casa do outro e ver que na casa do outro é melhor, que tem, sabe? Você vai vencer todas essas coisas, porque o Espírito de Deus e a palavra de Deus vai estar reinando em você, porque Deus já te capacitou para entender. Ele já te deu inteligência. A mulher, se ela se volta para Deus, se ela se coloca na presença de Deus, nós somos capacitadas a entender, porque nós somos semelhantes ao homem. Nós saímos do homem, e o homem é um ser de extrema capacidade, porque ele é a imagem e semelhança direta de Deus. Então nós vamos ter capacidades de fazer muito se nós nos colocarmos na direção certa, no caminho certo, não com tantos erros de dentro da palavra de Deus. Nós temos de evangelizar os cristãos que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Não fica esperando o Espírito Santo te revelar assim por osmose. Está na palavra de Deus, está na revelação de Deus. Lá o Espírito Santo vai te revelar, vai para a palavra de Deus e vai ler. Ah, não fique esperando colocar no seu caminho. Faz a sua parte. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se você conhecer a palavra de Deus, vai ficar tão mais fácil. Olha, o que você entende disso? Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Os cristãos, os não cristãos, as pessoas hoje, nesse tempo, precisam conhecer o resultado das minhas pesquisas. Gente, para compor esses livros, eu pesquisei mais de 15 anos. Eu tinha material que eu fui guardando, selecionando ao longo do tempo. Ó, tá um barulho aqui, chegou um barulho aqui, não liga não, tá? Então vai lá, conhece esse material, é muita pesquisa dentro da palavra de Deus, para você conhecer a ordem de Deus que está estabelecida, sim, sobre a figura masculina. Vai lá e entenda, para que as igrejas de Cristo comecem a voltar para o genuíno, para o verdadeiro. E, além disso, faz uma parceria com a gente no Seja Membro. Tem livros da atualidade, tem vários PDFs, olha, tem muito material lá. Vai lá. E que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.